Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você esteja disposto. Espero que você esteja pronto para as lutas que o dia de hoje tem reservado para cada um de nós. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental. Igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre aqui nessa plataforma e também na TV Evangélica do Cariri, sempre a partir das 7 da manhã. Com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem, alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é: Há limites para as suas tentações. E o mesmo está baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Já estou com o texto aqui aberto na minha Bíblia. E junto nós vamos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Meus queridos irmãos, a tentação, ela faz parte da experiência humana. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres de Deus enfrentam lutas intensas contra os desejos, contra os pensamentos, contra as inclinações que procuram afastar esses homens e mulheres da vontade do Senhor. Embora as áreas de tentações variem de pessoa para pessoa, todos nós necessitamos da graça divina para permanecermos firmes e assim vencermos as investidas do inimigo. Amados, muitas vezes a tentação, ela parece pequena, parece ser inofensível. Mas isso é no início. Mas quando essa tentação ela é alimentada, ela pode então crescer e assim produzir consequências espirituais sérias. Por essa razão, Deus nos chama à vigilância, à oração, à dependência constante do Espírito Santo. E a boa notícia para mim e para você é que nós nunca enfrentamos essas batalhas contra as tentações sozinhos. O Senhor, Ele é fiel e sempre providencia forças, providencia um escape para aqueles que confiam nele. Então a vitória sobre as tentações, ela torna-se possível quando compreendemos 3 verdades espirituais, verdades essas que fortalecem nossa caminhada e nos ajudam a permanecer firmes diante do pecado. E a primeira dessas verdades espirituais é que toda tentação pode ser vencida pela fidelidade de Deus. Meus queridos, se vocês observar o texto, você vai ver que Paulo aqui, ele nos ensina que nenhuma tentação cujo eu e você enfrentamos é exclusiva ou
até mesmo impossível de suportar. Paulo deixa isso bem claro no texto. As lutas, então, que vivemos são comuns à condição humana e todas elas são conhecidas por Deus. O Senhor, meu querido irmão, conhece as nossas limitações. E por conhecer as nossas limitações, jamais Ele permitirá que sejamos tentados além daquilo que, com sua ajuda, possamos suportar. A fidelidade do Senhor, então, estabelece limites para a atuação da tentação, demonstrando que o Senhor, Ele permanece soberano, mesmo em meio às nossas batalhas espirituais. Então, a confiança de cada um de nós não deve estar centrada em nossa capacidade, mas a nossa confiança deve estar centrada no cuidado constante de Deus por cada um de nós. E como aplicarmos isso? É simples. Reconheça, meu querido irmão, diante do Senhor, hoje e agora, as áreas em que você é mais vulnerável. Em segundo lugar, lembre-se de que não existe luta que surpreenda o Senhor. E por fim, fortaleça a sua confiança na fidelidade de Deus, mas faça isso diariamente. E aí eu deixo uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: você tem confiado mais na sua força ou na fidelidade de Deus para vencer as tentações? Mas há uma segunda verdade espiritual que esse versículo nos traz na manhã do dia de hoje. E esta segunda verdade é que a vigilância nos afasta das armadilhas do pecado. Meus queridos, as tentações geralmente não começam com grandes quedas, mas com pequenas concessões que vamos fazendo. Por isso, Jesus nos ensinou, ou melhor, ensinou aos seus discípulos, e esse ensinamento chegou até nós, através da palavra de Deus, a vigiar e a orar constantemente. Saiba, meu querido irmão, que o inimigo procura oportunidades. Oportunidades essas para nos afastar da presença de Deus. E assim ele vai fazer porque ele quer explorar nossas fraquezas, mas principalmente nossos descuidos espirituais. Então, permanecer vigilante significa identificar situações de risco e evitar caminhos que favoreçam o pecado. Deus nos chama a sermos prudentes. E a prudência espiritual é uma demonstração de maturidade e dependência do Senhor. E como aplicar tudo isso? É simples. Evite ambientes, evite conversas, evite conteúdos que alimente as suas fraquezas. Em segundo lugar, desenvolva o hábito da oração antes de tomar decisões importantes. E por fim, aprenda a identificar os primeiros sinais de uma tentação recorrente. E aí, eu deixo uma segunda pergunta para você pensar. E esta pergunta é a seguinte: estou sendo vigilante ou tenho me aproximado perigosamente das áreas que me fazem tropeçar? Pense sobre isso. Mas há uma terceira e última verdade espiritual que o versículo nos traz na manhã do dia de hoje. E essa terceira e última verdade espiritual é que o Espírito Santo nos capacita para viver em vitória. Meus queridos, nenhum cristão, e eu dou ênfase, nenhum cristão consegue vencer o pecado apenas pela força de vontade. A verdadeira vitória
ela acontece quando permitimos que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, governe nossas emoções, governe nossas palavras, governe nossas atitudes. O Espírito Santo, meu querido irmão, ele fortalece a nossa fé. E ao fortalecer a nossa fé, ele vai produzir domínio próprio em cada um de nós. E assim, ele vai nos conduzir à obediência. Quanto mais nós cultivarmos, então, comunhão com Deus, meus queridos irmãos, através da oração e da palavra, mais preparado, então, estaremos para resistir às tentações. Saiba, meu querido irmão, que a presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que não estamos lutando sozinhos. E como aplicar tudo isso? É simples. Busque, amado irmão, busque diariamente ter momentos de oração e comunhão com Deus. Em segundo lugar, leia. E não somente leia, mas medite na palavra do Senhor para fortalecer a sua vida espiritual. E por fim, procure apoio de líderes e irmãos maduros espiritualmente quando você estiver enfrentando lutas difíceis. Estes irmãos vão poder auxiliar, aconselhar você nas suas lutas, para que você não caia em tentação. E aí eu deixo mais uma última pergunta para você. Você tem permitido que o Espírito Santo dirija as suas decisões e fortaleça a sua caminhada? Pense nisso. 3 verbos. 3 verbos que eu quero que você viva cada um deles na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo confiar. Confie, amado irmão, na fidelidade de Deus. Quando a tentação surgir, quando ela aparecer, quando ela bater na tua porta, lembre-se de que Deus conhece os seus limites e jamais o abandonará na batalha. O segundo verbo que eu quero que você viva na manhã do dia de hoje é o verbo praticar. Pratique a vigilância espiritual. Ou seja, identifique, meu querido irmão, uma situação de risco que costuma enfraquecê-lo e decida evitá-la a partir da data de hoje. E por fim, o último verbo que eu quero que você viva na manhã do dia de hoje é o verbo fortalecer. Fortaleça a sua comunhão com Deus, meu querido irmão. Reserve alguns minutos extra para estar orando, para estar meditando na leitura bíblica que você deve fazer todos os dias. E assim, permita que o Espírito Santo fortaleça o teu coração. Nesse momento, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos e juntos vamos entrar na presença do Senhor em oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Tu, Senhor, que estás conosco todos os dias, nos protegendo, nos guardando e nos fortalecendo. Clamamos a Ti, Senhor, na manhã do dia de hoje, para que Tu nos fortaleça diante das tentações e ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firme na Tua presença. Dar-nos, Senhor, discernimento para evitar o pecado. Dar-nos, Senhor, coragem para escolher a obediência. Dar-nos, Senhor, a cada um de nós um sentimento de dependência constante do Teu Santo Espírito. Que a Tua fidelidade, Pai, sustente a nossa caminhada todos os dias da nossa vida. Por isso nós te oramos. No nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você mesmo que está aí nos acompanhando, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Então, muito obrigado por estar nos acompanhando. Se você ainda não deu like nesse vídeo, não perde tempo. Corre aí, aperta o botão do like. Depois se inscreve no nosso canal. E por fim,
ativa as notificações. Ao fazer isso, então, você estará nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhante a esse. Você também pode estar se programando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, eu te aguardo, eu te espero. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta. A todos, o meu mais fraterno abraço. Fique com Deus. Até amanhã.